Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre o marketing digital no pós-pandemia. Vamos conversar com o professor Magno Martins. Ele é formado em produção multimídia, graduado em marketing, atualmente mestrando em linguagens, é professor de pós-graduações, inclusive aqui em Vitória da Conquista, e digital planner. Professor Magno, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar falando aí sobre a pandemia. A pandemia alavancou muito o marketing digital. Bom, quando visualizamos a questão do digital com relação ao período pandêmico, né, principalmente se a gente traçar um paralelo antes pandemia e durante pandemia, né, as empresas precisaram se ressignificar com relação ao digital como um todo. Mesmo aquelas que já estivessem, né, com as suas contas criadas em mídias sociais, tendo seus sites, ou então aquelas que precisaram a qualquer custo entrar no digital. Isso traz para a gente um olhar muito importante sobre a questão da transformação digital para as empresas, que antes era algo muito voltado para grandes empresas, com relação a tecnologias digitais, inteligência artificial, mineração de dados e tudo mais. Hoje a gente tem isso, né, implementado com uma visão um pouco mais panorâmica. Todo negócio pode usufruir sim dos benefícios das transformações digitais. E o meio digital traz aí inúmeras possibilidades e oportunidades, não é, professor? Quando nós visualizamos, né, essas oportunidades que o digital traz para os negócios, seja por meio de ferramentas, por meio de soluções, por meio de criar essas conexões entre pessoas e marcas, fazendo toda aquela convergência, toda a cultura digital se transformando ali por meio de propósitos, por meio de formas de conectar pessoas com seus negócios, com seus ideais, com seus valores. E de agora em diante, professor Magno, como é que as empresas devem se comportar neste ambiente? A gente entende que precisamos, né, cada vez mais dar outros passos com relação a esse universo, né? Não é apenas criar uma conta em canais digitais como Instagram, Facebook, criar um próprio site, mas é entender que existe um universo, né? Existe o famoso cyberespaço em que nós precisamos, de alguma forma, conviver nesses ambientes para que a gente possa usufruir dos melhores benefícios, trazer novos olhares, novos insights, transformar a vida de pessoas. Isso significa humanizar a comunicação e o marketing no ambiente digital, é por aí? É bem nesse quesito que a gente precisa entender o digital, que vai para além do que só criar contas, criar perfis, criar sites. É como que nós vamos tratar com pessoas, como nós vamos comunicar com essas pessoas, né? Como que as marcas podem usufruir isso de uma forma orgânica, de uma forma verdadeira e transparente. As vantagens que elas tiveram, né? Todas essas vantagens do marketing digital. Bom, para usufruirmos cada vez mais, né, dos benefícios do digital para o nosso negócio, para os nossos objetivos profissionais, ou até mesmo objetivos de criar conteúdo na internet, né, da forma que nós acreditamos, principalmente para ter uma boa visibilidade, ter uma boa constância da sua imagem, da imagem do seu negócio no digital, é ter um bom planejamento estratégico. E por que esse planejamento é importante? Porque não adianta entrar nesse digital, não entender como que funcionam as dinâmicas das mídias, do seu site, desses ecossistemas do qual a gente pode permear com nossos conteúdos, com as nossas marcas, com os nossos produtos e serviços, e deixar um planejamento de lado. E qual a melhor forma de fazer isso, professor? É preciso entender, né, o que você vai fazer em cada mídia social, quais são os conteúdos que serão criados para cada uma delas. Lembrando que cada mídia demanda um conteúdo específico, demanda um olhar específico, porque é muito comum as empresas pegarem o mesmo conteúdo e sair replicando em todas, o mesmo texto, a mesma imagem, e a gente precisa ter um cuidado com relação a isso, porque cada mídia social tem sua proposta específica, tá? Então, ao invés de tentar ganhar um tempo aí, é melhor sentar, estudar cada mídia, estudar o que ela pode trazer de benefício para o seu negócio, se faz sentido estar ali ou não, e dar os passos a curto, médio e longo prazo.
Isso é extremamente importante para você entender que todo esse planejamento de conteúdo que você vai fazer para o seu negócio, para os seus conteúdos ou para a sua projeção profissional é de extrema importância para não ficar algo, digamos, bagunçado, tá? Então, é planejar exatamente o que postar de uma forma organizada. É uma forma de trazer um olhar crítico sobre o que você está trazendo de conteúdo, entender o que as pessoas estão buscando com relação ao que você está desenvolvendo com o seu segmento de mercado, e isso traz para você toda uma bagagem de conhecimento. Os erros no online, geralmente, eles são cometidos por empresas que fazem muito sucesso no offline, nas lojas físicas, né? Tudo bem você entender como que funciona o seu negócio no offline. Eu acredito que o offline e o online já estão convergidos, né? Ou seja, são dois universos que já acontecem juntos e precisamos cada vez mais ter essa questão da visão do planejamento. Não é postar qualquer coisa, não é sair disseminando qualquer conteúdo, é sentar, planejar, trazer toda uma estratégia para que você possa colher os melhores frutos, sempre a curto, médio e longo prazo. Tendências do marketing digital, né? Quais são as atuais tendências? Para onde esse universo está caminhando? A grande tendência do momento e que já vem se consolidando ao decorrer dos anos aí é a questão das audiovisualidades no digital. Como, professor Magno, o que é isso? Calma, eu vou explicar um pouco mais sobre esse termo com alguns exemplos que eu vou convidar você a refletir. Quando você entra no Instagram, por exemplo, qual tipo de mídia que você vê mais? São fotos ou vídeos? Você participou de muitas lives, assiste muitas lives, seja no Instagram, no TikTok, no YouTube, até mesmo no Facebook. Como que você visualiza os stories? Não seria também uma nova forma de criar a tão falada imagem em movimento, também conhecido como vídeo? Então postar vídeos é uma boa estratégia e é o que o senhor chamou aí de audiovisualidades digitais. É exatamente isso que se trata. Quando a gente visualiza o vídeo dentro dessas plataformas digitais, nós estamos falando do fenômeno do social video, que é uma forma da gente criar conteúdos em formato de vídeo para conectarmos com as nossas audiências, com as nossas personas, com o nosso público, com os nossos clientes. Então, quando você cria um vídeo para o Reels, ou um vídeo para os Stories, ou um vídeo no TikTok, você de alguma forma já está participando dessa tendência, seja produzindo ou também consumindo, né? Então, o recomendado é seguir a estratégia de postar vídeos com conteúdos significativos. Quando a gente visualiza isso, a gente vê como uma grande oportunidade, uma grande janela de conectarmos com a nossa audiência por meio de um conteúdo interessante, um conteúdo envolvente, um conteúdo que pode ser muito estratégico, inteligente para negócios. E eu convido a você a refletir. Já pensou em como inserir o vídeo dentro da sua estratégia digital? Como fazer vídeos bacanas para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube, mas também expandir um pouco mais essas possibilidades. Por exemplo, vou criar um vídeo também para colocar lá no Pinterest. Tem também o Google Meu Negócio, que você pode colocar os seus vídeos. Enfim, as possibilidades são grandes e estão aí para você, tá ok? Vamos falar sobre o Social Voicer. O que é isso, professor Magno? Nós conversamos muito sobre a questão do social video. Mas afinal, o que é esse social voice? Do que se trata esse movimento, essa tendência no mundo digital? Pois bem, acredite, você já está dentro desse universo em pequenos comportamentos, em pequenos hábitos no dia a dia. Então, por exemplo, se você manda áudios ou ouve áudios no WhatsApp, no Telegram, quem tem Twitter, né, já viu que já existe essa opção da pessoa criar um conteúdo por meio da voz. Enfim, o Social Voice é essa forma da gente criar esses conteúdos que tenha como objetivo a voz, né? O que a gente está falando ali. E quais são as formas mais comuns dessa Social Voicer? Um belíssimo exemplo sobre isso é o podcast, que é um formato, né, de conteúdo em que a gente constrói um programa
ou uma sequência de conteúdos, ou até mesmo uma sequência de entrevistas, de dicas e tudo mais, para a gente levar a informação, seja sobre o nosso negócio, seja sobre o nosso dia a dia, para as pessoas que estão interessadas. Então, eu te pergunto, você ouve podcast? Já buscou podcast dentro do seu nicho de negócio, dentro da projeção da sua carreira, né? O que tem de podcast que as pessoas já estão produzindo para você aprender e quem sabe te inspirar a criar um próprio programa seu? Como fazer isso, professor? Vale a pena? Não é difícil não, tá? Os recursos estão aí, basta pesquisar, às vezes é bom sim fazer um curso ou outro e entender que esse social voice é uma grande tendência. E a gente já tem dados sobre isso? As empresas podem usar também os áudios? Só para vocês terem uma ideia, de acordo com uma pesquisa feita pela Globo e o Ibope, das pessoas entrevistadas por eles, 57% começaram a ouvir podcast durante a pandemia. Então é muita gente ouvindo podcast nesse momento e eu convido a você a pensar nisso. Como levar o podcast para dentro do seu negócio? Como levar um conteúdo que seja relevante, interessante para as pessoas te ouvirem, seja indo para a academia, seja indo para a escola, indo para o trabalho ou em casa mesmo. Quais as recomendações gerais para quem quer investir nesse tipo de marketing, no marketing digital? Pensando em tudo que nós vivemos nos últimos 2, 3 anos, principalmente no contexto global, a gente entende que tudo que vem do digital se intensificou bastante. Seja para os negócios, seja para a educação, seja para as nossas necessidades do dia a dia. E aí eu sempre vou convidar essa reflexão. Como que nós estamos lidando com esse digital para pessoas, com as pessoas? Porque isso é algo que faz a diferença quando a gente vai fazer o nosso planejamento estratégico, como a gente vai lidar com esse conteúdo, como a gente vai criar para o outro. Por que isso é importante, professor? E qual o papel das pessoas no marketing digital? Isso é muito importante porque senão a gente sempre vai ter essa visão de que o digital vai ser uma solução para tudo. O digital é um meio. Então, por dentro desse ecossistema no digital, você sempre vai ter ali algumas demandas, vão surgir outras necessidades e que você vai precisar sim aprofundar conhecimentos, entender quem é você dentro desse universo, qual é o propósito do seu negócio dentro desse universo, que sim, precisa ser repensado para além da venda. A venda ela é importante para manter negócios, sim, mas entendermos que cada vez mais no digital nós estamos lidando com pessoas. Precisamos humanizar cada vez mais a nossa comunicação. E quais as implicações dessa humanização? Como é que ela deve ser feita? Ouvir, entender, compreender e levar o que há de melhor de nós mesmos e também do nosso negócio para essas pessoas. Então, tem todas as facilidades com relação a automações, com relação a produtos, a serviços, mas que a gente não esqueça desse fator muito importante. A gente está criando para pessoas, a gente está comunicando com pessoas e isso faz toda a diferença quando a gente vai pensar em como levar um conteúdo, como a gente vai de alguma forma levar o nosso negócio, até mesmo as nossas vivências e experiências para esse digital, tá ok? Pense sempre, do outro lado da tela tem uma pessoa, tá bom? Um grande abraço.